O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nessa tarde eu fiz já uma pregação sobre a traição de Judas. Eu tenho certeza que ao vocês já escutar o Evangelho, já te trouxe clareza diante da pregação que fizemos nessa tarde. Mas eu quero continuar falando da traição de Judas. E o tema dessa pregação é: Satanás entra em Judas. Não é brincadeira o que está acontecendo. Não é brincadeira o que o Evangelho está narrando. Satanás entra em Judas. São João Crisóstomo, ele diz o seguinte: se ele tivesse apontado um só, Jesus teria acalmado o medo deles. Mas ao acrescentar um de vós, ele inquietou a todos.
Jesus, ele não fala quem é. Então você imagina ali, tem 12, e dos 12, para os 12 ele diz, algum de vós. Ele inquietou o coração de todo mundo. Todo mundo ficou se olhando. É eu? Sou eu? É você? Será que é você? Será que é ele? Quem é? Jesus lança essa inquietação no coração de todos. E isso é proposital. Veja. Jesus não diz quem é, de primeiro momento. Um de vós. É proposital. Essa inquietação é proposital. Pode ser você. Um de vós. Jesus queria que eles todos se questionassem. É importante que eu e você façamos questionamentos de como estou vivendo a minha fé. É bonito, estamos vivendo essa quaresma, e quantas pessoas estão reavaliando a sua fé. Eu acho tão bonito ler alguns comentários de vocês, de pessoas dizendo, eu achava que eu era católica, mas eu estava sendo uma católica morna, um católico morno, nem para as missas eu estava indo mais, e a pessoa percebe que ela passou por uma avaliação. Essa quaresma para ela então foi uma avaliação, como que eu estou vivendo como cristão? Como que eu estou vivendo como católico? Um de vós, quem? Um de vós. Abra sua Bíblia. 2 Coríntios, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. O que está escrito aí? Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Um de vós, você que pensa que está de pé, cuidado para você não cair. Santo Agostinho, ele diz, mas agora depois do pão, Satanás entrou em Judas. Não mais para tentar aquele que pertencia a outro, mas para tomar posse dele como seu. Olha, veja bem, Satanás agora não está tentando Judas, diz a palavra que Satanás agora está tomando posse de Judas. É muito mais forte. João capítulo 13, versículo 27. João capítulo 13, versículo 27. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então, o que queres fazer? Faze-o depressa. Repete com o freio, Satanás entrou em Judas. Santo Agostinho está deixando claro para nós algo importante. Veja que então agora não é uma tentação. Satanás se apossou. Isso é algo muito sério. A palavra de Deus está então dizendo para nós que o diabo pode então causar uma possessão em nós. O diabo pode nos possuir. E agora eu não estou falando de possessão que nem você vê em alguns filmes aí não. Judas não estribuchou, não. Judas não estribuchou, não. Então não estou falando daquilo que você vê em filmes. Eu estou falando de alguém que fez na íntegra o que o diabo queria. Entregou sua vontade não para Cristo, mas entregou sua vontade para o demônio. Satanás se apossou. E veja, quando eu digo que se apossou de Judas, não sem a vontade de Judas, não sem o consentimento de Judas, porque assim como Cristo não pode entrar na sua vida sem que você queira, Satanás também não pode entrar na sua vida sem que você queira. Dá para entender isso, sim ou não? Cristo só se apossa de você quando você permite.
O Espírito Santo só se apossa de você quando você permite. E Satanás, a mesmíssima coisa. Ele não tem poder sobre mim sem a minha permissão. Judas, diz a palavra, Satanás entrou em Judas, porque Judas convidou Satanás para entrar na sua vida. Só que a palavra de Deus diz outra coisa para nós. Nós devemos dar espaço para Satanás na nossa vida? O que vocês acham disso? Diga comigo assim com o dedinho, ó, de jeito nenhum. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 27. Eu quero que você leia bem alto essa palavra. Efésios, capítulo 4, versículo 27. É bem pequenininho o versículo. O que está escrito aí? Eu não entendi. Não deis lugar ao demônio. Olha para quem está do seu lado e diga: não dê lugar para o demônio. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? O demônio quer um lugarzinho na tua vida. O demônio quer entrar na casa do teu coração. Não é só Cristo. Não é só Cristo que quer espaço em nós. O demônio também quer. O demônio quer um lugarzinho no teu coração. O demônio quer se apossar da sua vida. O demônio quer se apossar da sua vontade. E a palavra agora está dizendo para você: não deis lugar ao demônio. Você para Cristo deve abrir o coração. Para Cristo você deve escancarar as portas. Para Cristo você pode dizer: entra Jesus, entra Jesus. Apocalipse 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. Então Jesus entra na minha casa, eu abro a porta, pode comer comigo, pode cear comigo. Agora o demônio, não deis lugar ao demônio. Qual foi o problema de Judas? Ele deu lugar para o demônio. Então, como Satanás viu Judas desejando trair o Senhor, e apressando-se em fazê-lo, então Satanás entrou neles, se apossou dele. É uma coisa o diabo assaltar alguém, e outra bem diferente é entrar nele. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago capítulo 4. O demônio quer um lugarzinho. O demônio quer um lugarzinho na sua família. O demônio quer um lugarzinho no coração dos seus filhos. O demônio quer um lugarzinho no coração do seu marido, no coração da sua esposa. Quer ou não quer, minha gente? Mas olha o que a palavra de Deus vai dizer para você agora. Tiago, capítulo 4, versículo 7. O que está escrito aí? Sede submissos a Deus, resisti ao demônio. O que faltou para Judas foi o quê? Resistir ao demônio. Resistir ao demônio, e o que acontecerá com o demônio? E ele fugirá de vós. Está vendo? A palavra de Deus está dizendo o seguinte: se você resiste ao demônio, o demônio foge. Agora, se você fica conversando com a serpente igual Eva, o demônio fisga. Olha para quem está do seu lado e diga: não dê lugar para o demônio. Resista ao demônio, e ele vai fugir de você. Porque o lugar do demônio é longe de você. Que nem a gente fala: sai para lá, Satanás. Diga comigo: a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás.
Nunca me aconselhes coisas vãs, pois é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Vocês estão entendendo, sim ou não? São João Crisóstomo. Que ninguém seja enganador, ninguém cheio de maldade, ninguém guarde veneno em sua mente, para que sua participação não o leve à condenação. Depois que Judas tomou o que lhe fora oferecido, o diabo apressou-se a entrar nele. Não porque o diabo desprezasse o corpo do Senhor, mas porque desprezava Judas por sua impudência. Veja, onde que Satanás entrou em Judas? Na Santa Ceia. No momento da Eucaristia. Na primeira missa da história. Então São João Crisóstomo está dizendo, o problema não é do corpo de Cristo, o problema é como ele vivenciou este momento. O problema é como estava o coração dele neste momento. Assim possas aprender, São João Crisóstomo, a respeito dos que participam indignamente dos mistérios divinos. Aqui nós podemos aprender uma lição com Judas. Nós podemos participar de coisas muito santas de uma forma indigna. A missa é algo muito santo, sim ou não? Mas nós podemos participar dela de uma forma indigna. E talvez você venha na missa e está tudo certinho, bem vestido, concentrado, sem falar com ninguém. Aí externamente está tudo ok, mas eu estou falando de indignidade aqui dentro. O problema, Judas estava lá tudo certinho, ninguém sabia de nada. Os apóstolos não desconfiavam. O homem estava igual todo mundo na missa. Mas o problema estava dentro de Judas. Indigno. Porque estava vivendo já no coração um pecado gravíssimo. E sem desejo de arrependimento. Assim possas aprender a respeito dos que participam indignamente dos mistérios divinos, que sobretudo estes são aqueles em quem o diabo investe e entra imediatamente, exatamente como fez com Judas de outrora. Honras de fato são benéficas para aqueles que são dignos, mas para aqueles que as desfrutam sem merecê-las, são impelidos à punição ainda maior. Digo isso não para amedrontar, mas para vos proteger. São João Crisóstomo. Não adianta participar de coisas santas de uma forma indigna. Quem vai falar disso é Paulo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Que o caso de Judas nos ajude a participar cada vez mais dignamente dos santos mistérios. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de 27 a 29. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de 27 a 29. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, era o caso de Judas. Então não adianta só comer o pão, não adianta só beber o vinho, não adianta só participar da missa.
Eu tenho que me preparar para viver da melhor maneira a missa, preparar o coração, preparar a vida. Indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Então, o corpo e o sangue do Senhor, para quem o toma indignamente, a palavra de Deus está dizendo, não vai resolver o teu caso. Resolveu o caso de Judas? Resolveu? Não resolveu. Porque Judas não queria mudança. Porque Judas não queria arrependimento. Porque Judas não queria Cristo, Judas queria Satanás. Você está entendendo, sim ou não? A missa é para aqueles que querem Cristo. Se você não quer Cristo, a missa vai perder o sentido para você. Você vem para a missa para buscar Cristo. Você vem para a missa para fazer a vontade de Cristo. Se não é isto que você quer fazer, a missa perdeu o sentido para nós. Eu vou citar 3 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. E o Catecismo da Igreja Católica, ele foi escrito para católicos. Se você não é católico, isso não diz respeito a você. Agora, se você é católico, diz respeito a você, amém? Então eu vou ler Catecismo da Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica, repito, não diz respeito para quem não é católico. Diz respeito para os católicos. Catecismo da Igreja? Tem católico aqui? 1385. 1385. O que diz o nosso catecismo da Igreja Católica? Quem tem consciência de ter cometido pecado grave, você tem consciência de que cometeu pecado grave, deve receber o sacramento da confissão, da reconciliação, antes de se aproximar da comunhão. Ficou claro, sim ou não? Não é uma exclusão. Mas a igreja, com muito carinho, está dizendo a você, se você tem a consciência de que você cometeu um pecado grave, então, antes de comungar o corpo de Cristo, vá se confessar. Arrependa-se. Tira isso do coração. Mostra que o teu coração não é igual ao de Judas. Para que você possa comungar, não como 1 Coríntios 11 disse, indignamente, mas para que você possa comungar dignamente. Frei, mas ninguém é digno de comungar o corpo de Cristo. Sim, ninguém é digno. Inclusive, quando o padre levantar a hóstia, todos nós diremos: o quê? Senhor, eu não? De que entreis em minha morada? Agora, ninguém é digno, mas eu tenho que ter uma disposição. E qual é a disposição? Arrependimento. Você está entendendo, sim ou não? Então o que a igreja está falando para mim e para você? Antes de você comungar o corpo de Cristo, você está arrependido dos seus pecados graves? Pecados graves. Então imagina uma pessoa que diga assim: eu não estou arrependido do meu pecado grave. Ela vai comungar dignamente ou indignamente? A culpa é da igreja católica? A igreja católica está proibindo? Cristo está proibindo? É porque a igreja está dizendo para você: não vai adiantar. Sem um coração aberto, sem um coração arrependido, não vai adiantar. É com muito amor. Vá se arrepender. Busque a graça do arrependimento. Busque o confessionário. Que alegria saber que nessa quaresma tantas pessoas buscaram o confessionário. Eu já tenho ouvido de sacerdotes nessa quaresma dizendo: Frei, o que tem de gente que 30, 40, 50 anos que não confessava e voltou a confessar. Glória a Deus. Glória a Deus.
Frei, mas o que é esse pecado grave? Boa pergunta. Eu aconselho você ler todo esse contexto do Catecismo da Igreja Católica, 1385 em diante, e ali vai estar uma boa explicação do que significa isso. Mas o 1857 diz o seguinte: para que seja um pecado mortal, requerem-se 3 condições, não pode faltar nenhuma. É pecado mortal o que tem por objeto uma matéria grave. Então, primeira coisa, tem que ser uma falta grave. Segundo, é cometido com plena consciência. Eu sei que é grave, eu sei que é grave, eu sei que fere a Cristo, eu sei que fere os mandamentos de Deus. Terceiro, e deliberado consentimento, falta grave, eu sei que é pecado, eu sei que fere a Cristo. Terceiro, é uma decisão pessoal, eu estou fazendo porque eu quero, ninguém está me obrigando, eu quero fazer, eu quero pecar, eu gosto desse pecado, eu quero ficar nesse pecado. Isso é um pecado mortal. 1859 do Catecismo da Igreja Católica. O pecado mortal supõe pleno conhecimento e consentimento deliberado. Pressupõe o conhecimento da pecaminosidade do ato, de sua oposição à lei de Deus. Implica também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância fingida e o endurecimento do coração não diminuem, mas aumentam o caráter voluntário do pecado. Então não adianta fingir. Fechar o coração. E o que eu estou lendo do catecismo foi o que aconteceu com Judas, tá? Por isso que eu estou trazendo. Por que Judas estava ali indignamente? Porque não tinha o arrependimento. Então, diga assim comigo: o segredo é o arrependimento. Ei, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Todos nós aqui podemos cometer um pecado grave. Todos nós aqui somos pecadores. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos nós podemos cair, sim ou não? Mas que todos nós sejamos como Pedro. Pedro caiu, mas Pedro chorou. Pedro caiu, mas Pedro se arrependeu. Pedro caiu, mas confiou em Jesus que podia perdoá-lo. Por isso que a igreja está falando: se você cair, a igreja não vai te condenar, Jesus não vai te condenar, mas Jesus quer te dar agora que você caiu, Jesus quer te dar a graça do arrependimento, mude de vida, eu não quero mais pecar, arrependimento. Veja o que Jesus fez com aquela mulher adúltera, pega em adultério, todo mundo condenando aquela mulher. Jesus quer condenar você? Não. Quando você cai em pecado, Jesus quer apontar o dedo na sua cara? Não. Jesus então olha para aquela mulher e diz: cadê os que te condenam? Ninguém te condena, eu não te condeno. Vá em paz, minha filha. Mas minha filha, arrependa-te, não voltes a pecar. Está entendendo, sim ou não? A mulher samaritana no poço de Jacó: cadê o teu marido? Eu não tenho marido. É verdade, você teve 5 e agora o que você tem não é teu. Eu vejo que és um profeta. E aquela mulher vai tendo um diálogo, vai se convertendo, vai se arrependendo. E aquela mulher vai mudando de vida. O Evangelho deixa isso claro. Zaqueu, ladrão, igual Judas. Zaqueu, ladrão, igual Judas. E Jesus aponta, olha que bonito, Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus condena Zaqueu? Não.
Mas Jesus vai lá para conquistar o coração de Zaqueu. Jesus vai lá para colocar arrependimento em Zaqueu. E Zaqueu se arrepende, sim ou não? Se eu roubei, eu vou devolver até 4 vezes mais. Foi isso que faltou em Judas. O que faltou em Judas, o pecado de Judas é igual ao pecado de todos os outros também pecaram, minha gente. Se a gente colocar na balança o pecado de Pedro e o pecado de Judas, não muda tanta coisa. A diferença dos dois é o arrependimento, é a abertura para Deus. Nós que estamos aqui, nós não somos melhores do que os que estão lá fora, que não querem estar aqui, não querem igreja, não querem saber de Deus. Você que está aqui, você não é melhor, porque nós todos aqui, se colocar na balança e a gente começar a abrir a vida, todos os pecados de todo mundo aqui, essa igreja não suporta tanto peso de tanta coisa que nós todos aqui já fizemos. Sim ou não? Sim. Todos nós não estamos aqui porque somos os melhores, mas nós estamos aqui porque viemos buscar a graça de Deus, o arrependimento de Deus, o perdão de Deus. Não somos melhores, mas viemos aqui com o coração dizendo para Deus: eu quero mudar de vida, eu quero ser melhor. Amém? Que o teu coração seja aberto para Deus. O evangelista acertadamente chamou esse pensamento de entrada de Satanás, atribuindo a Satanás a confirmação da vontade de Judas. Abra sua Bíblia em Provérbios 29, 1. Provérbios 29, versículo 1. O homem que, apesar das admoestações, apesar das correções, ele se obstina, ou seja, ele não quer mudar. Jesus corrigiu Judas? Corrigiu. Jesus tentou mudar o coração de Judas? Tentou. Mas ele estava obstinado. O homem que, apesar das admoestações, se obstina, será logo irremediavelmente arruinado. Aquele que não quer mudar de vida, aquele que se fecha no seu pecado, será arruinado. Santo Agostinho, aquele que persuadiu Judas a trair Cristo, é o mesmo que o persuadiu a enforcar-se num laço. Ele se arrependeu de ter traído Jesus e levou as moedas de volta. Lembram? Judas devolve as moedas, joga as moedas. Eu me arrependi. Eu traí um sangue inocente. Judas chega a falar isso. Mas preste atenção. Aliás, eu quero que você abra o texto. Mateus 27. Mateus 27. E aqui está o eixo da pregação. Mateus 27, versículo 4. Mateus 27, 4. Dizendo-lhes: pequei, entregando o sangue de um justo. Responderam-lhe: que nos importa? Isto é lá contigo. Veja, alguém pode se questionar: Judas não está arrependido? Ele disse que pecou. Judas não está arrependido? Devolveu as moedas. Judas não está arrependido? Reconheceu que Cristo é um justo. Santo Agostinho diz: ele se arrependeu, mas, diga comigo, mas, o seu arrependimento foi sem esperança. Preste atenção. Ele se arrependeu, mas se desesperou. Ele se arrependeu, mas se desesperou. E o que isso significa? Não acreditou que receberia a misericórdia.
Gente, sabe qual foi o problema de Judas? Ele se arrependeu. O problema é que Pedro, quando caiu, e Jesus olhou para Pedro, Pedro chora. E Pedro acredita, ele vai me perdoar. E Pedro é perdoado. O problema de Judas é que a traição foi tão forte. Foi com um beijo. Foi do jeito que eu preguei hoje à tarde para vocês. E Pedro e Judas, depois do seu pecado, ele disse: eu me arrependi, mas Jesus não vai me perdoar. Ele não vai me perdoar pelo que eu fiz. Você na vida talvez já falou isso para alguém: tal pessoa não vai me perdoar. Não acontece isso conosco? Nunca alguém vai me perdoar pelo que eu fiz. Judas, ele entrou nisso, ele não vai me perdoar, ele não acreditou na misericórdia, e como não acreditou, se desesperou. A desesperança. Não foi até aquele quem havia traído para pedir perdão. Judas era só ir até Cristo e pedir perdão. Não, ele não foi. Ele desesperou, ele não acreditou, não pediu perdão a ele, não o suplicou que o libertasse, não se confiou ao seu sangue para a redenção. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. De fato, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar. A tristeza de Pedro produziu arrependimento salutar, amém? De fato, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar de que ninguém se arrepende, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. O que Judas sentiu foi a tristeza do mundo, uma tristeza que não leva ao arrependimento, que confia no perdão, que confia na misericórdia. Quando você cair, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Todos nós aqui somos passíveis de erro. Todos nós aqui podemos cair nas faltas que nós nem imaginamos. Lembre-se, você é capaz de tudo, tá? Você e eu somos capazes de tudo. Quando a gente cair, nunca se esqueça. Vá atrás do seu Senhor, porque Ele vai te perdoar. Como diz a palavra em 1 João capítulo 1, versículo 8 a versículo 9. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Jesus poderia purificar Judas mesmo depois da traição? Sim ou não? Sim. Não estou acreditando no que vocês falaram não. Sim ou não? Mas Judas acreditou? Não. Catecismo da Igreja Católica, 2091. 2091. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal. Vamos repetir comigo. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la e o perdão dos seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus, à justiça de Deus, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Olha a estratégia do demônio na vida de Judas. Colocou no coração dele desespero. Deus não vai me perdoar. Deus não vai me perdoar. Jesus não vai me perdoar pelo que eu fiz. Ele se entristece, se desespera e por isso nós sabemos o fim da história. Ele se mata.
Nunca se desespere. Porque Deus sempre estará, igual aqui nesse santuário, de braços abertos para te receber quando você pecar. Quando você pecar, pode voltar para casa, com o pecado que tiver. Ele não vai te acusar como não acusou o filho pródigo. Ele vai olhar para você, vai beijar em você, vai abraçar você e vai fazer uma festa linda porque você voltou. Se Judas tivesse se arrependido, Jesus agora teria o beijado de novo, mas não o beijo da traição, o beijo da volta, o beijo do retorno, o abraço do retorno. Teria colocado roupa nova em Judas, veste nova em Judas, sandália nova em Judas, e teria abraçado e teria chamado os apóstolos e teria feito festa. Ele estava perdido e foi encontrado. O problema é que Judas não acreditou nisso. Escutem o que eu estou falando. Tem muita gente lá fora que não está sabendo que o nosso Deus é capaz de acolher ela na sujeira que ela está, na lama que ela está. E deixa eu falar qual é o pior. O pior é que nós que estamos aqui, às vezes estamos apontando para esses de fora, dizendo que eles não são dignos de estar aqui dentro, como se nós fôssemos os melhores. Nós também somos pecadores, só que pecadores que estão buscando a sua mudança. Essa é a diferença. Mas às vezes tem gente no meio de nós muitas vezes nos comportamos como o filho mais velho. Por que você está tratando assim este? E eu sempre estive aqui e você nunca fez essa festa para mim. Às vezes dentro da igreja, às vezes a gente, em vez de acolher, a gente começa a acusar, nos achando superiores aos outros. Você que está de pé, cuidado para não cair. Olha para quem está do seu lado e diga: toma jeito. Para de ficar olhando os outros. E nunca se esqueça que você é um pecador perdoado e amado por Deus. Diga para essa pessoa: você só está aqui por pura misericórdia de Deus. Porque se depender só de você, eu não vou nem falar onde você estaria. Amém? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. O que está escrito aí? Se, porém, andamos na luz, como Ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele não acreditou nisso, que o sangue pode purificar. Orígenes diz: o Salvador disse a Judas: o que tens a fazer, faz-o depressa. E pela primeira vez o traidor obedece ao mestre. Pois quando recebeu o bocado, nem hesitou, nem procrastinou, mas como está escrito, saiu imediatamente para cumprir depressa a obra da traição, em conformidade com o mandamento de Jesus. E ele saiu, verdadeiramente, pois não apenas saiu da casa em que fazia a ceia, segundo o sentido mais simples, mas, olha que bonitos Orígenes, ele não saiu da casa, ele não saiu da Santa Ceia. Orígenes vai falar: nesta hora, Satanás entra em Judas e Judas sai, não da casa, Judas saiu de Cristo. Abra sua Bíblia em João 13, 30. João 13, 30. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em... Eu quero que você leia. Tendo Judas recebido um bocado de pão, apressou-se em sair. Orígenes está dizendo: sair de Cristo. Porque agora a sua vida estava com outro. E quando os Cristo sai da sua vida, o que acontece? Sua casa fica vazia.
Se Cristo sair da sua vida, a sua casa fica? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Mateus capítulo 12, de 43 a 45. Quando o espírito impuro sai de um homem, ele errante por lugares áridos à procura de um repouso que não acha. Diz ele então: voltarei para a casa de onde saí, e voltando encontra-a vazia. Olha o diabo quando encontra uma casa vazia, sem Cristo, limpa e enfeitada. O diabo fala: opa, está vazia, está limpa, está enfeitada, opa. Vai então buscar 7 outros espíritos piores que ele, e entram nessa casa e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte desta geração perversa. Você está entendendo qual foi o problema de Judas? Ele saiu de Cristo. E quando você sai de Cristo, você dá lugar ao demônio. Não saia da presença de Jesus. Erga teu braço e diga: eu não posso sair da presença de Jesus. Meu amigo, meu irmão, venha para a missa, vá para o confessionário, leia a palavra, faça jejum, vamos para o rosário da madrugada, faz o que for, mas não sai da presença de Jesus. Ali é o teu lugar e o diabo não vai ver casa vazia. Não deixa casa vazia. Entendeu o segredo? Todo momento, todo dia com Jesus, 24 horas. Orai sem cessar. Porque não é contra homens de carne e sangue que lutamos, mas contra principados, contra demônios. Cirilo de Alexandria. Com pressa, Judas se apressa em obediência à vontade de Satanás. Como picado e instigado à loucura, ele se lança para fora de casa. Ele não enxerga nada que possa superar seu amor ao lucro. E por mais admirável que seja, não vemos nele nenhum proveito do dom de Cristo devido à sua ganância impremível pelo dinheiro. E o problema de Judas é que ele começou a amar dinheiro. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Essa palavra se ajusta muito bem a Judas. 1 Timóteo 6, 10. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Judas amou mais o dinheiro que a Cristo. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé. Judas se desviou por causa da cobiça. E se enredaram em muitas aflições. Judas ficou aflito? Gente, a palavra de Deus não erra. Se a palavra de Deus está falando, acredite, acontece. Quem ama dinheiro se perde. Quem ama dinheiro se aflige. Quem ama dinheiro mais que a Deus se aflige. Quem ama dinheiro mais que a Deus se perde. Nós lemos o relato de João, e naquele relato João destaca algo interessante. Orígenes nos lembra isso. Era noite. Diga comigo: era noite. Eita, era noite. Não foi inserido em vão isso pelo evangelista. A noite perceptível naquele momento era simbólica, sendo a imagem a noite que estava a alma de Judas. Era simbólico, era de noite, simbolizando que a alma de Judas estava nas trevas. Quem está em Cristo está na luz, quem está com Satanás está nas trevas. Judas escolheu sair de Cristo. Por favor, não saia de Cristo. Porque Cristo é a melhor coisa do mundo.
Olha para quem está do seu lado e diga: não saia de Cristo. Mesmo quando você pecar, Cristo vai te receber de novo. Cristo vai te perdoar. Cristo vai te amar. E você vai poder recomeçar. Mas não saia de Cristo. Porque se você sair de Cristo, você vai passar da luz para as trevas. E você não nasceu para estar nas trevas. Você nasceu para estar na luz. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo 31. João capítulo 13, versículo 31. Logo que Judas saiu, Jesus disse. Então agora que Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Gente, olha uma das interpretações tão lindas dessa palavra de Santo Agostinho. Ou pensa nisso dessa forma: o imundo, isto é Judas, saiu. Os puros permaneceram com aquele que os purifica. É assim que será quando o joio for separado do trigo. Como está em Mateus 13, 43, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Nosso Senhor, prevendo isso, disse isso quando Judas saiu, como se o joio já estivesse separado e ele tivesse ficado sozinho com o trigo, os santos apóstolos. Então Santo Agostinho está falando, nessa hora que Judas saiu, aconteceu a separação do joio e do trigo. Porque até Judas, enquanto Judas estava ali com a investida de Satanás na vida dele, estava misturado o trigo e o joio. Quando Judas sai, o joio é separado do trigo. Agora foi glorificado o Filho do Homem, como se dissesse: vede o que acontecerá em minha glorificação. Olha que bonito, Agostinho. É como se dissesse: vede o que acontecerá no céu, vede o que acontecerá na minha glorificação, na qual nenhum dos ímpios estará presente. Nenhum dos justos perecerá. E ele não diz, agora é significada a glorificação do Filho do Homem. Antes ele diz, agora foi glorificado o Filho do Homem, para indicar que, na separação consumada daquele pecador arqui-iníquo, de seu convívio e na permanência de seu redor, de seus santos, temos a prefiguração de sua glorificação, quando no final os ímpios serão separados e ele habitará com seus santos por toda a eternidade. Que coisa linda! Agostinho está falando que nesta hora que Judas sai, é como se fosse uma antecipação do juízo final, é como se fosse uma antecipação do céu, onde os justos não estarão mais ao lado dos iníquos. Os justos serão glorificados, e os iníquos e os perversos se perderão. Para terminar, eu ainda me utilizo de Santo Agostinho, que diz o seguinte, pensamento tão lindo, preste atenção. Pedro conhecia seu grande desejo. O que ele não conhecia era a sua própria força. Aliás, eu preciso que você vá agora para João 13, 38. João 13, 38. Porque eu estou comentando só o evangelho de hoje, da missa de hoje. Na missa de hoje nós ouvimos no evangelho Pedro dizendo: respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim. Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes.
Vamos ler do 37 e 38. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que não te posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Pedro está falando para Jesus: eu vou dar a minha vida por ti. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, darás a tua vida por mim? Você vai me negar 3 vezes. Santo Agostinho. Pedro conhecia seu grande desejo. O desejo de Pedro era dar a vida por Cristo. O que ele não conhecia era a sua fraqueza. Ele se vangloriou de sua vontade enquanto ainda era fraco. Mas o médico Jesus Cristo estava atento ao seu estado de saúde. Irás fazer por mim o que eu ainda não fiz por ti, Pedro? Olha o que Santo Agostinho está falando. Você vai fazer por mim o que eu ainda não fiz por ti? Darás a tua vida por mim? Podes ir à frente se nem sequer és capaz de vir depois? Por que és tão presunçoso, Pedro? O que pensas de ti mesmo? E o que imaginas ser? Escuta o que és. Em verdade te digo que o galo não cantará até que me negues 3 vezes. Eis como rapidamente ficarás sabendo quem és. Alguém que fala alto, mas não sabe que é apenas uma criança. Promete-me tua morte e ainda assim negarás tua vida? Olha que bonito. Promete-me tua morte e ainda assim negarás tua vida? Tu que pensas ser capaz de morrer por mim, aprende primeiro a viver por ti mesmo. Quando temes a morte de tua carne, provocas a morte da tua alma. Por que Pedro nega? Porque está com medo de morrer. Quando temes a morte da sua carne, provocas a morte da tua alma. Tanto quanto confessar a Cristo é vida, negá-lo é morte, Pedro. Confessar a Cristo é vida, negá-lo é morte. A própria fraqueza de Pedro reconheceu seu pecado quando, por suas lágrimas, ele deu testemunho do mal que fizera ao negar Cristo. E não dizemos isso porque tenhamos prazer em censurar o primeiro dos apóstolos, mas olhando para ele, aprendemos que ninguém deve colocar a sua confiança na força humana. O que Jesus está querendo ensinar para Pedro é: cuidado para você não colocar a confiança na sua própria força. E eu termino com um versículo da Sagrada Escritura, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o meu lema sacerdotal. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse, leia comigo: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Pedro, não confie em si mesmo, confie na minha força, confie na minha graça. Pedro não confia, depois ele entende que não era na força dele. Pedro se arrepende, Pedro chora e entende que por ele mesmo ele não é capaz de nada. Quem ergueu Pedro não foi ele mesmo, quem ergueu Pedro foi o olhar de Cristo. Judas confiou demais em si mesmo, nas suas forças. E quando a gente confia só em nós e não na graça, a gente se perde no nosso pecado, na nossa fraqueza. Sem Cristo, a gente não é nada. Com Cristo, a gente vence todas as coisas. Amém? Vamos fazer um breve momento de silêncio. E eu queria que neste momento de silêncio, você deixasse essa palavra penetrar o seu coração.